que efetividade essas primeiras medidas tributárias que o governo já adotou, elas de fato podem trazer, com que velocidade isso pode acontecer. Como vimos, a maioria delas são diferimentos, né, nos pagamentos, né? Qual desses diferimentos seria mais efetivo, né? Visto que são tributos que têm naturezas distintas, né? O que os governos fizeram? O governo federal, no caso dos principais tributos que ele administra e arrecada, como PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, IOF, contribuição previdenciária, ele postergou o vencimento por 90 dias. A maior parte dos estados postergaram também o ICMS, que é o principal imposto. Então, todos esses tributos são os principais desembolsos que as empresas fazem por mês. Então, são medidas efetivas para salvaguardar o caixa das empresas e que traz para o lado do governo um grande problema, porque o governo vai ficar sem receita também em abril, maio e junho, ou vai perder grande parte das suas receitas. Então, eu vejo o seguinte, que o poder público, ele nunca tinha feito, né, uma postergação de vencimento de tributos, assim, de maneira tão ampla. Então, é algo que demonstra a gravidade da pandemia e os reflexos no setor econômico. Então, são medidas importantes. Além disso, também postergou para as empresas do Simples também o vencimento de tributos, também postergou o fundo de garantia. Então, eu digo que são a maior parte dos tributos que as empresas pagam tiveram os seus prazos de vencimento, a partir agora de abril, né, postergados por 3 meses. Bom, são medidas efetivas e é o que os governos poderiam fazer agora, né? Justamente por causa do isolamento que tende a permanecer aí até maio, junho. Nesse momento em que todos os pacientes estão na UTI, né? Eu digo, as empresas estão na UTI, os empregados estão na UTI, a economia informal está na UTI, os autônomos estão na UTI. Então, o governo ele colocou o seu respirador, né, mecânico à disposição de todas essas categorias e o fez até de maneira bastante célere. Eu vejo pela própria estrutura governamental. Então, são medidas efetivas em prol tanto das empresas como dos trabalhadores ou dos autônomos e da economia informal. Seria factível uma espécie de perdão em vez de um adiamento? O perdão de dívida cabe à lei. A lei quem pode anistiar. Então, se o Congresso Nacional, pode ser por iniciativa do Poder Executivo, sem iniciativa, só que o perdão de dívida, ele está diretamente relacionado a que essa renúncia de receita, o governo possa dizer da onde que ele vai tirar a compensação. E ele não tem como fazer isso. Então, uma anistia de dívidas, nesse momento, eu vejo que não há uma condição legal fazer, e nem é interessante que o governo já fale em anistia, porque o total do reflexo na economia nem está mapeado ainda. Nós vamos ter aqui um problema seríssimo para a economia. De um lado, uma pandemia em que requer que o poder público, que União, Estados e municípios socorram as empresas e pessoas, e de outro lado, a União, Estados e municípios perdendo receita e não tendo receita nem para pagar as suas despesas correntes, principalmente folha de pagamento, fornecedores e tal. No momento em que você precisa do funcionalismo público
cada vez mais, principalmente aquele ligado à saúde, em que você precisa de fornecedores, principalmente daqueles equipamentos, insumos para a área sanitária. Alguns setores estão sofrendo mais do que outros, né? O transporte, notoriamente, e, sobretudo, a aviação teve uma perda muito brusca de passageiros. Quando a gente fala em transporte, né, nós temos que dividir. Nós temos o transporte aéreo, nós temos o transporte rodoviário, nós temos o transporte marítimo, né? Quem está sofrendo, em primeiro lugar, é o transporte de passageiros, o aéreo, que mais está sofrendo. Está em segundo lugar o transporte rodoviário de passageiros. Esse sim, depois vem. Esqueci também o transporte férreo, que sofre na mesma intensidade do transporte rodoviário de cargas. Então, realmente o transporte está sofrendo. Nós tivemos uma queda no transporte de passageiro no interestadual, talvez, acho que é 90%, né? No interestadual. No transporte estadual, isso cai em 70% e no municipal em 60%. Tanto é que as transportadoras, as empresas de transporte coletivo de passageiros não têm nem dinheiro para pagar. Então é algo realmente, o transporte sofre porque o transporte ele liga, né? Ele liga tudo, ele liga a produção, ele liga a distribuição, ele liga o comércio, e ele liga todas as pessoas físicas nessa logística, então, sofrendo muito. O senhor imagina que tenha ainda algo a ser feito especificamente para esse setor? Note, nós teremos, aí é uma questão, há sempre uma briga, principalmente na questão do transporte municipal, com as históricas e seguidas denúncias de superfaturamento, de corrupção e etc. Mas os municípios, porque o transporte municipal de passageiro está ligado a cada prefeitura. Tal qual o governo está socorrendo o transporte aéreo, caberá às prefeituras socorrer o transporte municipal de passageiros, porque a pior coisa que pode ter para o município é que essas empresas quebrem, tá? Porque nós temos as atividades essenciais que dependem do transporte coletivo de passageiros. Quer dizer, os hospitais, os supermercados, as polícias, quer dizer, todo o setor de segurança, todo o setor de saúde, todo o setor de alimentação, né? Ele depende. Então, não há outra saída a não ser que os municípios socorram. E como que é? É fazendo que nem o governo está fazendo com o transporte aéreo, é injetando dinheiro para que se mantenha. Então, não há dúvida que todos os municípios terão que reservar uma parte desse seu endividamento para transferir para as empresas, porque você imagina numa cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, como aqui Curitiba, ou Belo Horizonte, ou qualquer um centro, se também o transporte coletivo de passageiros quebrar, para o país, né? Nós temos lá em 2018, né? Foi 2018, uma ideia do que é o setor de transporte parado, né? Se nós tivermos o transporte coletivo de passageiros também, o dano ele será igual à parada do transporte rodoviário de cargas. E pior ainda, né? Eu até acho que é pior ainda, o impacto é pior, porque nós estamos dependendo, numa pandemia, numa questão de saúde pública, que nós dependemos do, dos agentes de segurança, dos agentes de saúde, agentes de segurança, agentes que trabalham com alimentação chegar nos seus locais de trabalho, porque eles não têm a opção de fazer trabalho home office, né? E o maior contingente não tem veículo próprio e tal. Então, uma parada dessa separa o hospital. Então, você imagina o seguinte,
Tire num dia o transporte coletivo passageiro em Brasília. Você não vai ter enfermeira, você não vai ter médico, você não vai ter as pessoas que fazem a limpeza do hospital, você não vai ter o conferente para receber os insumos. Tá? Então, só cabe, nesse momento, as prefeituras dar um socorro. E não tem, é que nem o governo federal fez com as companhias aéreas, está fazendo. Não tem, não há opção. As prefeituras, nesse momento, e os estados também, porque você tem o transporte municipal, você tem o transporte intermunicipal, certo? Então, você tem mesmo, no DF, você tem várias cidades satélites. Então, você tem um transporte que valeria um intermunicipal. Então, cabe a estados e prefeituras socorrerem imediatamente. São pacientes que estão na UTI também precisando de oxigênio, tá? E o que é pior, você imagina um motorista, um cobrador que não está recebendo seu salário, né, que ele já correndo um risco enorme de contrair a doença, porque trabalha com fluxo de pessoas, uma aglomeração de pessoas. Ele ainda não recebe, se você não der um mínimo de tranquilidade para esse trabalhador, ele também começa a adoecer e ele sai de órbita. Então, é urgente que se faça, os estados e municípios, não sei se estão fazendo, eu não tenho visto notícia nesse sentido, mas eu vi uma notícia aqui em Curitiba que os motoristas cobradores receberam somente metade do salário. E não vi, pode ser que tenha saído, eu também posso estar sendo injusto com o nosso prefeito aqui, mas eu não li nenhuma matéria, a prefeitura está preocupada e vai socorrer as empresas. Não sei, pode acontecer, até mesmo porque, é, é, pela inteligência do Rafael Greca, aqui, o nosso prefeito, ele não vai deixar que ele sabe qual é o dano. Mas eu não vi isso em matérias assim repetidas, no G1, eu não vi no Estadão, não vi no UOL. Olha, estados e prefeituras estão preocupados com o transporte coletivo de passageiros municipal e intermunicipal. Essa é uma situação muito excepcional e talvez não seja possível falar em planejamento tributário, né, nesse cenário. Mas, pensando no empresário, que conselho o senhor daria para um empresário grande ou médio para atravessar esse período? Não pagar tributo, só pagar os tributos retidos. Perfeito. Eu posso dizer, hoje ele já tem, os governos já adiaram o prazo de recolhimento, né? Todo empresário tem que salvaguardar o caixa da sua empresa para pagar funcionário, para pagar as despesas principais. Então, nesse momento, o que o empresário tem que fazer? É adiar o pagamento de leasings, de financiamentos, e também, se tiver parcelamento tributário, o empresário terá que suspender esse pagamento até que receba um socorro, né? Então, nesse momento, falar como que economizar tributo, nesse momento não tem nada a falar, a não ser adia e depois vai ver como é que fica, né? O que o governo federal já disse, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia. Ele falou: não, vamos socorrer, depois da pandemia nós vamos ver como é que fica. Vamos salvar a vida do paciente. Então, o empresário, se ele é um transportador de cargas, um transportador ferroviário de cargas, se ele é um transportador aéreo, se ele é um transportador de passageiros, o que ele tem que fazer? Salvaguardar o caixa, né? Buscar linhas de financiamento e outra coisa. Lembrando que o transporte, todo modal transportador, é uma atividade essencial à economia. Tá? Então, não é um pedido de favor que o transporte vai fazer, é uma exigência, porque é a mesma coisa nesse momento de não se olhar o médico, falar assim, não, né, não interessa. O transporte, nesse momento, ele é um médico, ele é um enfermeiro, né?
ele está na linha de frente, porque imagina o seguinte, sem transporte, nós morremos, nós não vamos ter como fazer tratamento de saúde, nós não vamos ter como conseguir medicamento, nós não vamos ter um alimento. Então, uma conscientização neste momento das autoridades e do país, do cidadão, do poder público, enfim, das outras empresas, é olhar o setor de transporte e falar o seguinte: nós precisamos salvar esse paciente aqui, porque se esse paciente morrer, nós vamos morrer antes dele. Porque você imagina, sem transporte você não tem o oxigênio nos hospitais, nas clínicas, você não tem o passageiro que vai operar um respirador artificial. Nesse momento, o que o setor, ao meu ver, deve fazer? É falar o seguinte: ó, gente, nós não estamos pedindo favor, tá? Vamos inverter o seguinte: é dever do país olhar o setor de transporte, tá? Porque sem o transporte não há vida, tá? O transporte, tal qual hoje os hospitais, tal qual hoje os supermercados, eles são responsáveis pela sobrevivência do brasileiro. Então, ele tem que ser tratado com essa magnitude de importância. Então, a Confederação Nacional de Transporte, as federações, os sindicatos, as associações e tal, tem que chegar na frente falando: não adianta deixar, porque eu não estou vendo se dar a importância ao setor de transporte que ela merece, não em favor dos empresários, mas que ela merece em favor da vida, né, do cidadão. Seria isso que pode, nesse momento, aconselhar o empresário de transporte, falar o seguinte: segura o caixa. Não tem. Isso não é verdade. Governo, deixa para depois. Banco, deixa para depois. Tem que pagar o funcionário, porque também se não pagar o motorista não tem transporte, se não pagar o cobrador não tem, se não pagar o posto de combustível não tem combustível para locomover, mas renegociar e, neste momento, quem tem a condição de segurar o recebimento são os governos e também os bancos.